sejam bem-vindos, você que está chegando por aí, você está operadíssimo no Oráculo Histérico, uma produção feita pelo Costura Histérica, canal e também comunidade de costura histórica no Brasil. Eu sou Arthur Adams, pesquisador de indumentária histórica e piriri e pororó, leia isso mais no meu Instagram. Agora é o momento do Oráculo Histérico, um dos nossos quadros em que a gente sorteia aqui na hora, viu? O assunto pra gente ter um toró de ideias aí, um brainstorm sobre tudo que vem à nossa mente sobre esse assunto. Não deixa que enquanto você tá aqui escutando essas ideias todas, vai aí botando aí embaixo a sua pergunta ou também o seu conteúdo a mais sobre essa informação. Sobre essa informação não, sobre essa curiosidade aí. Vamos ver se você tem tantas curiosidades quanto o pessoal aqui de baixo. Semana passada a gente falou sobre chinoiserie, não foi? Chinoiserie. E teve um boom de novidades e coisas diferentes. Vamos ver o que vai sair essa semana. Como você sabe, quem tira aqui as novidades é o Paulinho, que está aí a mão do Paulo. Enquanto isso, você assina aqui o canal, se subscreve no canal e dá o seu likezinho, carca aí o seu dedo no like pra gente continuar fazendo o canal. Pega aqui o... Qual é o assunto de hoje, Paulo? Eu tô com medo, porque semana passada não era pra ser aquele assunto, mas... Roupas populares. Gata, não tem pergunta que façam mais pra gente que essa. Mas usavam isso daí mesmo? Usavam isso daí mesmo? Vou dizer pra vocês que quando a gente fala de roupa popular, a gente tá falando não só das roupas que as classes mais baixas, vamos usar isso, classe mais baixa e classe mais alta, apesar de eu não gostar muito desses termos, a gente tá falando de roupas que eram permitidas, entre aspas, aquelas classes serem usadas. Outro termo que a gente vai levar em consideração também é que roupas, a moda em si, é feita das escolhas das pessoas. Agora, a identidade de indumentária, muitas vezes, não é feita só da escolha das pessoas, e sim das roupas que elas têm oportunidade de usar. Assim como hoje em dia, quando a gente vê uma revista, por exemplo, da Vogue, ou seja lá qual for a revista que você vai ver, aquelas roupas ali não são exatamente o que a gente vê quando a gente dá uma caminhada no centro da sua cidade, ou quando a gente pega um ônibus, piuí, um trem, ou coisa e tal. O que a gente vai ver é muito diferente. A gente não vai ver vestidos de gala dentro do barco não, andando na rua, na calçada. Os mesmos ideais aconteciam no passado. Eu acabo pesquisando muito mais o final do século XVIII e início do século XIX. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse mesmo assunto com outra pessoa para falar sobre o final do século XIX e início do século XX. Mas vamos levar em consideração o final do século XVIII e o início do século XIX, então. A gente vai falar do período talvez diretório, entre 1790 e tantos até 1810. Durante esse período, o que estava em voga não só para a elite, mas também para as formações da classe média, eram peças que estavam super em tendência na Europa, que eram calças um pouco mais justas, afinilando, o uso dos breeches, dos calções, também estava se modificando um pouco, as listras estavam entrando em grande tendência durante o final do século XVIII, as casacas já estavam se afinando cada vez mais para formar o projeto que ia acontecer durante o início do século XIX, e as camisas começavam a ficar cada vez mais altas com essa estrutura que vocês veem, mais ou menos que a gente usa no dia a dia. Agora, quando a gente fala de roupa popular, é aí que a gente vai ter uma incidência de muitas coisas. Não só de tecidos diferentes, como os linhos mais grossos, e também os algodões de estruturas um pouco mais densas. A gente também vai falar de alguns tipos de estamparia também que acontecia. Tanto a estamparia manual, que era feita tipo uns blocos assim que eram prensados, como também
a estamparia fixa, assim, que era linear, né, como no caso das listras. Durante esse período é muito comum a gente ver peças que eram do século XVIII, como jaquetas e jaquetões, que em algum lugar vai aparecer uma foto por aqui. Os Jegels também, que eram, acho que na Noruega chamava Jegel ou Jekelt, que eram um tipo de jaquetas que vai aparecer aqui em algum lugar também, eu e o Paulo usando. Também vai ser muito comum que as chemises ou camisas, né, não fossem apenas brancas, como a gente está acostumado a utilizar, e sim ver muitas xadrez, quadriculadas, aquele xadrezinho, como é o nome daquele xadrez lá da Barbie? Putz. Aquele xadrez da toalha de mesa também vai ser muito comum nesse tipo de chamise. Os tecidos flanelados durante o final do século XVIII, início aí no século XIX já vão estar muito em voga, apesar de que o grande aspecto deles vai ser durante o século XIX. E principalmente uma das coisas que eu mais adoro falar quando a gente fala sobre roupa popular mesmo é ter uma mistura que acontecia. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, trabalhadores, principalmente. Uma referência muito boa é The Cries of London. É uma publicação de caricatura, entre aspas, não chegam a ser bem caricaturas, mas são imagens sobre as classes mais baixas, né, principalmente classes operárias inglesas durante o início do século XIX. E aí tem um aspecto bem interessante. A gata comendo o negócio. Tem um aspecto bem interessante sobre como essa população estava se vestindo. E também a gente vai ver as roupas que em alguns operários utilizavam. Como, por exemplo, carteiros usavam um jaquetão vermelho, que os entregadores de pão, por exemplo, de leite, utilizavam uma camisa grande que era feita às vezes de sarja ou de linho mais duro também. Então, além disso tudo, a gente vai ter uma visão bem rápida de como era a roupa popular, enquanto cada vez mais a roupa da elite, da classe média, estava ficando cada vez mais justa. Tem-se um movimento natural de que a roupa popular era sempre mais feita para ser utilizada no dia a dia. Tanto com as calças, que eram um pouco mais largas, ou também com acabamento de fechamento, tanto na frente quanto atrás, como também a parte dos coletes e casacos. Muitas vezes o que a gente vê é que os casacos não tinham aquele corte sob medida, como a gente vai ver naqueles outros tipos de trabalho. Né? Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir por aqui algumas imagens do The Cries of London e The Cries of Paris também, que são livros que retrataram as comunidades mais carentes, vamos dizer assim, durante o século XVIII e o século XIX. A gente pode sempre construir a ideia de que o que os mais pobres estavam usando é o que em algum momento já foi moda. Era muito popular também a gente ver comércio de peças de segunda mão. E mesmo assim não se tinha um controle total do que você estava usando ou não estava usando. Então a possibilidade de você conseguir ali um material muito fino em alguma peça era bem complicado, porque poderia acontecer de você conseguir essa peça de um material mais fino, como por exemplo uma seda, durante esse período, mas você não ia utilizar para você. Você ia fazer alguma peça ou desmanchar aquele tecido para conseguir vender para uma casa de tecidos que fazia reutilização. A reutilização de tecidos talvez seja um dos fatos mais interessantes que a gente pode aprender com a história da moda, para a gente conseguir construir uma coisa a partir de outra. Assim vão nascer, por exemplo, alguns coletes do século XIX que foram feitos com restos de tecidos de 1740, 1750. O negócio vintage aí não é só de hoje em dia. Mas quando a gente fala de roupa popular também, a gente tem que levar em consideração um último aspecto. Então, nosso primeiro aspecto é que normalmente a roupa popular vai ser feita sobre as peças que aquelas pessoas têm acesso naquele momento. Ou ela ganhou de família, ou veio junto com aquela família, né? Ganhou de alguém que estava próximo.
O segundo aspecto são essas roupas que são utilizadas de outros momentos históricos, meio que vão se fundindo ao mesmo momento, né? O terceiro aspecto, não sei se é para o terceiro ou para o quarto, acho que o terceiro aspecto é a mobilidade e a maior mabialidade dessa roupa. No caso, o que eu quero dizer com isso é que essa roupa era mais feita para aquele trabalho de dia a dia, né? E isso, claro, não levando em considerações trabalhadores de uniformizados, né? Que em algum aspecto já existia durante o iniciozinho do século XIX, né? Que eram uniformes de trabalhadores para algumas profissões específicas, né? O resto não eram bem uniformes, como os padeiros, que a gente conversou aqui um pouquinho, né? Os entregadores de legumes, por exemplo, eles era a roupa que a pessoa tinha, então a maioria das pessoas já tinha aquele tipo de roupa, como as casaquetas, as calças mesmo, né? Tem muitas imagens de pessoas que é tipo tudo rasgado, as roupas, né? Isso sim acontecia muito, a gente vê muitos aspectos disso de roupa remendada, né? Mas a gente vê isso como um cuidado dessas pessoas. O último aspecto que a gente vai levar em consideração quando fala sobre roupa popular do passado é que normalmente, em algum momento muito específico, vai acontecer que uma roupa que era popular entre os mais pobres, vamos dizer assim, entre as classes mais baixas, ela vai se tornar, em algum momento, um símbolo de representação dessa classe em outra classe totalmente diferente. Isso acontece de alguma forma hoje em dia, mas o que a gente vai levar em consideração são as calças. Durante o final do século XVIII, entre 1780 mais ou menos, as calças eram basicamente feitas para trabalhadores tanto de barcos, da marinha, ou também trabalhadores rurais. Mas aqui o ponto que a gente vai levar são os trabalhadores que têm acesso a um porto, né, das cidades portuárias. E a gente vai ter uma série de tipos de calças que vão ser desde as slops, que são calças bem largas, que parecem até vestidos às vezes, quando vistos de longe, até propriamente as trousers, vamos dizer assim, que são essas calças que são retas, né? Ou mesmo a calça de marinheiro, depois do início do século XIX, que é uma calça branca um pouco mais reta. Essa mesma calça, que era muito utilizada popularmente durante o século XVIII, depois ela vai ser usada quase como símbolo, né? Lá daquela história do sans-culotte e tudo mais, de um símbolo da revolução e dos novos tempos. Então, o período diretório vai ser basicamente a revelação desse novo tipo de roupa, desde as calças, a sua ascensão das calças, a ascensão de casacos que eram populares entre as classes mais baixas e que naquele momento passam por uma revisão, digamos assim, né, para as roupas terem assim uma remontagem, vamos dizer, para as classes mais altas. Nesse meio tempo aí, vai ter uma recolocação, tanto da cintura, que vai ser ajustada, até os tecidos também que vão ser utilizados. Dá para fazer aí uma ligação também com aquele momento lá meio cottagecore que a Maria Antonieta teve, né? Esse período meio a camponesa, né? A provençal foi muito reproduzido a partir do finalzinho do século XVIII, em que nesse momento as roupas populares, roupas de campo, roupas de trabalhadores são as roupas que têm mais tentativa de ser reproduzidas em outros materiais, muitas vezes em outros materiais, pelas classes mais altas. Hoje a gente conversou sobre roupas populares no Costura Histérica. Deixa o seu comentário o que você acha sobre roupas populares e melhor, que roupa há um tempo atrás foi tão popular entre, digamos assim, as classes mais baixas, entre aspas, e depois virou um artigo de luxo. Aposto que você tem muitas coisas aí que a gente sabe que há um tempinho atrás que era uma coisa super popular e de repente tornou um artigo de luxo. Lembra do Crocs? Lembra do Crocs? Que era uma coisa Como assim... esquecer, né? Como esquecer do Crocs, né? E hoje em dia um Crocs é caríssimo. Caríssimo. Deixa aí a sua opinião, o que você acha sobre as roupas populares do século XVIII e o que poderia voltar dessas roupas, hein? A calça mais larguinha aí até voltou, né? Olha só, né? Que coisa maluquinha, né?
Deixe seu comentário, seu coraçãozinho aqui no lado. Não deixe de apoiar o Costura Histérica entrando no nosso Instagram, Costura Histérica, visitando a minha conta Arthur Adams Prints e ainda conhecendo a conta do paulosamu.art. Assim você conhece um pouco mais do Costura Histérica, um pouco mais sobre costura histórica e muito mais sobre esse canal que é nem sempre histórico, mas é sempre histérico. Tchau, tchau, tchau.